Com a chegada do capítulo 6 do mangá de Boruto, True Blue Vortex, os primeiros spoilers do capítulo já começaram a sair. E como sempre, já é tradição aqui no canal, hoje trago pra vocês os primeiros spoilers desse novo capítulo, onde teremos o começo de uma nova batalha e ao mesmo tempo o primeiro caminho sendo trilhado para um possível retorno do Naruto. Então caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, e caso goste do nosso conteúdo, sinta-se convidado a se inscrever para não perder os próximos. Combinado então? Bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, segundo os spoilers que saíram inicialmente, na capa do capítulo desse mês temos o Shikamaru. Sendo essa uma capa até que bem simples, mas que podemos dizer que a simbologia que ela carrega, com o conteúdo ali que veremos dentro do capítulo em si, mostram que o Shikamaru, com a mão dele ali próxima do peito e um olhar um pouco mais distante, passarão a sensação de uma dúvida de alguém que estará dividido dentro do conteúdo dessa história. E quanto ao título do capítulo, ele está intitulado como 3 anos. E sobre o começo desse material, o primeiro spoiler, do capítulo mostra ali que ele começa um pouco mais distante de onde paramos no capítulo passado. Lá naquela conversa entre Boruto, Sarada e Sumire e tudo mais. E aqui no começo desse capítulo temos um começo um pouco diferente, já que temos o Shikamaru se encontrando com os antigos conselheiros de Konoha. E eu vi muita gente se perguntando como esses personagens ainda estariam vivos dentro de Boruto, dentro do conteúdo de Boruto em si. Porém, de fato, alguns personagens, como por exemplo a costureira que confecciona as capas ali para os Hokages e tudo mais, ela é uma personagem que está viva desde a era do Hashirama. Sendo assim, alguns personagens aleatórios do mangá vivem por um bom tempo. Ainda não se sabe exatamente porquê, mas de fato isso acontece. Então, quanto a esses dois personagens mais antigos ali da vila, que pertenceram ali ao time do Tobirama lá no passado, não é nada incomum. Inclusive, esses dois já apareceram no conteúdo do anime também. Enfim, nesse encontro nos é revelado que essa reunião só está acontecendo porque foi o Boruto quem ajudou Konoha a lidar com o Koji. Os anciãos então citam ali que o Daimyo do Fogo está um tanto quanto irritado com a situação da Folha, assim como também com a tentativa de tentarem finalizar com o filho do Hokage chamado de Kawaki. Porém, acima de tudo isso, um prazo havia sido estipulado na alta cúpula da vila para que a nova geração de Hokage pudesse assumir o posto. Porém, pelo que é revelado no capítulo, o Shikamaru aparentemente havia pedido um prazo para que isso não fosse oficializado até que tudo estivesse resolvido, revelando assim que o posto de novo Hokage continua sendo assumido de forma temporária. E o Shikamaru até o presente momento ainda não foi formalizado como o 8º Hokage. E justamente por isso, mesmo após 3 anos se passando ali desde que o Naruto sumiu, o rosto do Shikamaru ainda não havia sido esculpido no mural dos Kages de Konoha. Assim como o próprio Shikamaru não aceita ser auto-intitulado como o 8º Hokage. Assim como até mesmo a capa do Shikamaru de líder da vila não possui nenhuma inscrição, como foi o caso ali dos Hokages anteriores, sendo ela uma capa em branco que não demonstra absolutamente nada, apenas que ele seria o líder interino ali, o temporário da vila. E quanto ao conteúdo que temos aqui, algo no Shikamaru ali diz que as coisas ainda não estão certas, mesmo que ele não saiba de fato o que seja, no fundo parece que ele ainda acredita que existe algo a ser resolvido, em especial com relação ao Naruto. Afinal de contas, o Naruto sumiu, sem deixar pistas do seu desaparecimento e até mesmo seu corpo ainda não apareceu. Coisas que poderiam afirmar que ele de fato havia morrido, então na cabeça do Shikamaru ele ainda pensa, sem corpo, sem morte. Visto que ele é um personagem extremamente inteligente e nesses 3 últimos anos, aparentemente suas buscas em resolver o caso do 7º Hokage ainda não terminaram. E diferente da outra vez, em que sua liderança foi executada por poucos dias, dessa vez aparentemente ele tá tentando estender esse prazo aí o máximo possível, visto que até mesmo a liderança do País do Fogo e a cúpula mais alta da vila estão um pouco incomodados com esse adiamento aí do Shikamaru, por 3 anos, estendendo aí sem oficializar que ele seria o novo Hokage, ao ponto de que basicamente toda a alta cúpula estaria incomodada com isso. Enfim, passando esse ponto, logo de cara esse capítulo nos mostra que o Shikamaru nunca mudou seus pensamentos, suas atitudes sempre estão ali meio que um passo à frente. E mais adiante, após essa reunião, Shikamaru acaba se encontrando ali pessoalmente com a Ino, onde ela aparece diante dele ali depois de um tempo, entregando a
ele um antigo livro de registros ali que seria meio que utilizado nessa investigação. Porém, a própria Ino confirma ali, né, que isso aí que o Shikamaru pediu, o livro e tal, seria meio que uma justificativa para aproximar ali os dois por uma causa um pouco maior. O Shikamaru então fala com a Ino ali por conexão mental e ele quer que ela basicamente crie uma nova rede de conexão mental que esteja desvinculada com tudo ali e todos da vila. Seja da divisão sensorial, Kawaki, Eida e afins. O Shikamaru quer uma conexão privada ali, basicamente sendo feita pela Ino para que ele possa fazer alguma coisa futuramente. Porém a Ino fica com um certo receio e lembra o próprio Shikamaru, né, que fazer isso seria meio que uma violação da comunicação de Konoha. Sendo assim, não registrar conversas que são feitas dessa forma ou conversas sigilosas ali e tudo mais, seria basicamente um crime que o Shikamaru estaria cometendo. Porém o Shikamaru pede para ela, né, para que ela faça isso porque seria para a segurança da vila, e então essa conexão é aceita. E mais adiante a gente vai descobrir do que se trata essa rede restrita. E a partir desse ponto então saímos para um encontro entre o Kawaki, a Eida e o Daemon. Aparentemente, eles ainda moram no mesmo apartamento que foi designado desde que a Eida chegou em Konoha 3 anos atrás, e nesse encontro, Eida explica pro Kawaki sobre os novos vilões ali que apareceram e tal, deixando claro que por conta do Code, o 10 Caldas acabou sofrendo algumas novas modificações e possui ali então, a partir daqui, novos objetivos, características e não está mais sob o controle do Code. Sendo assim, ela acaba enfatizando ali que tanto o Boruto quanto o Kawaki são os alvos principais, mas que até mesmo ela passará a ser perseguida a partir daqui. Só que além de tudo isso, Eida também enfatiza que não sabe o porquê o 10 Caldas passou a ter o Naruto como alvo também. Kawaki não gosta nem um pouco dessa situação, mas segundo ele mesmo, ele não se importa com ninguém enquanto o Naruto estiver sendo aprisionado ali por ele e sendo mantido de forma, entre aspas, segura. Daemon então questiona o Kawaki se além deles três e o Boruto e o Sasuke, mais alguém ainda sabe que o Naruto está vivo, ameaçando também entregar a verdade sobre o Kawaki, né, que o Kawaki fez tudo isso e está aprisionando o Naruto, caso esses novos inimigos apareçam dentro da vila. Kawaki então diz que vai avaliar toda essa situação e tudo mais, e quando ele estava prestes a sair da casa, Mitsuki então aparece do lado de fora esperando por ele. Não dá pra entender exatamente o que está acontecendo aqui, o porquê que o Mitsuki está ali do lado de fora também e tudo mais, mas eu poderia dizer pra vocês que com os eventos que vão acontecer mais adiante, eu diria pra vocês que o Mitsuki ouviu essa conversa de alguma forma. Enfim, e cortando desse ponto e voltando lá pro final do capítulo 5, vamos então ao encontro lá do Boruto com as meninas e tudo mais. E nesse ponto vemos que a Sarada está um pouco reprimida ali com os pensamentos dela e tudo mais, pensando ali consigo mesma que aquilo tudo ocorreu por impulso. Ela acabou abraçando o Boruto por impulso e tudo mais, e nem ela sabe o porquê daquilo ali. E então, nesse ponto, ela não sabe ali o que dizer ao Boruto, ou coisas que ela gostaria de perguntar e tudo mais. Ela realmente está meio desconfortável ali com a situação também. E a Sumire percebendo isso, ela começa então a puxar assunto ali antes de todo mundo, perguntando pro Boruto se tá tudo bem e tudo mais. E esse ponto é até meio que interessante porque o Kishimoto está trabalhando de uma forma até que bem legal e bem consistente, né? Toda essa relação ali de rivalidade entre as meninas e tudo mais com relação ao Boruto, algo feito de forma até meio que muito sutil, mostrando que as duas têm formas diferentes ali de agir e pensar sobre o protagonista. Boruto então diz a elas que está tudo bem e que está ciente, né, que ele está sendo rastreado ali, o chakra dele está sendo rastreado pela vila, mesmo que isso represente um perigo para ele, né, estar ali em Konoha naquele momento. Boruto também explica absolutamente tudo o que aconteceu no passado ali entre ele e o Sasuke, como o Sasuke foi capturado e como está o seu estado atual, onde Sarada também, ao ouvir tudo isso diretamente ali do Boruto, acaba linkando com o ocorrido ali depois do ataque do Code e tal, com pessoas também sendo transformadas em árvore e tudo mais. É até um pouco estranho porque a Sarada aparentemente ela não se impacta tanto com o que aconteceu com Sasuke, mas provavelmente é porque ela sabe que ainda há uma chance de salvá-lo. Enfim, em outro ponto da vila, voltando lá onde estava o Kawaki e o Mitsuki, o Kawaki aparentemente percebe a presença do Boruto e enquanto ele tá ali meio que tentando rastrear ele, localizar e tudo mais, ele acaba meio que se distraindo e o Mitsuki acaba acertando ele de forma sorrateira ali com uma cobra, colocando então o Kawaki pra dormir, para que ele saiba exatamente onde o Boruto está. Sendo assim, Shikamaru é avisado sobre o ocorrido com o Kawaki e mais adiante então, voltando lá pro ponto do Boruto, né, e tal, ele acaba explicando ali pras meninas quem são esses novos inimigos e tal,
porém ele acaba sendo interrompido pelo Shikamaru, que utilizando da rede criada pela Ino lá no começo do capítulo, acaba utilizando essa rede para avisar o Boruto que ele não expresse nada diferente sobre essa comunicação, nenhuma expressão ali no rosto e tal, já que ela não estaria sendo gravada e isso seria algo particular entre ele e o Boruto. Pedindo então para que o Boruto vá até um certo lugar e avisando que um perseguidor estaria se aproximando dele. Eis que então temos a entrada do Mitsuki ali no encontro entre o Boruto e as meninas, onde o Mitsuki acaba enrolando ali o Boruto numa serpente e tudo mais, perseguindo ele então até esse local e uma nova batalha está para começar. E como vimos, até esse ponto do capítulo, até chegar nesse ponto aí de que uma nova batalha está começando, Shikamaru passou a dar a chance do Boruto poder contar a sua versão, poder acreditar que aquilo que a Sarada dizia durante esses 3 últimos anos aí sobre o Boruto era de fato verdade. E assim como eu disse pra vocês no começo desse vídeo e tal, sobre o Shikamaru ali aparecendo na capa, né, com a mão no peito ali, com o olhar meio dividido, um olhar distante e tal, mostram que o Shikamaru demonstra não somente ser um bom Hokage que acredita e dá chance para outras pessoas ali de ouvir a sua versão, mesmo que isso represente ele estar cometendo um crime ali dentro das leis de Konoha e tudo mais, Shikamaru acabou quebrando essa regra para dar uma chance pro Boruto, mostrando não somente ser um bom Hokage, mas também um grande homem de valores, ao resguardar também o posto do Naruto e acreditar que o seu antigo amigo também ainda estaria vivo durante todos esses anos. Assim como também em toda a questão ali de humildade do Shikamaru de não querer ser chamado como oitavo Hokage e tudo mais, tudo isso mostram que o Shikamaru, nesse capítulo, mano, pra mim, ele ganhou esse capítulo por completo, sendo de longe um dos melhores personagens no quesito de escrita dentro de Boruto até então. E somando tudo isso com o que vimos até aqui, com os questionamentos do Shikamaru, a caçada do Jura pelo Naruto e também o fato do Daemon ameaçar entregar o Kawaki caso os inimigos cheguem na vila procurando exatamente pelo Naruto, só nos mostram que de fato o Naruto estará voltando mais cedo do que imagina pro conteúdo do mangá. Quanto aos spoilers, eles ainda não terminam por aqui, ainda temos mais o que comentar sobre eles, mas eu deixarei tudo isso para uma segunda parte em um próximo vídeo que faremos aqui no canal. Por hora, essa é a primeira parte, na real uma parte bem rasa que a gente tá avaliando aqui. Sobre o capítulo ainda tem muita coisa para comentar, tem bastante diálogo, tem bastante teoria, principalmente sobre os novos inimigos e sobre os poderes do Mitsuki. Cara, tem muita coisa ainda sobre o mangá, então eu recomendo vocês voltar aqui no canal, pois a segunda parte vai estar aqui e a gente vai estar comentando também. Lembrando que deixo o convite também para vocês participarem da live de hoje à noite, porque vamos comentar sobre o capítulo também. Enfim, por hora é isso. Se você gostou, deixe seu gostei, tamo junto e é nóis!